Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Aleluia, aleluia, forte aplauso, forte, forte. Aleluia. Tu és digno, levante as mãos e diga: Tu és digno, Senhor. Põe a mão no coração e diga: Espírito Santo, autor da palavra, autor da revelação, tira o véu dos meus olhos, dá-me espírito de revelação. Eu me exponho à ação do teu Espírito e da tua palavra. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Tem crente nessa casa? Aleluia! Que burburinho no Espírito quando vemos o que Deus faz em toda a terra. Que extraordinária redenção, que extraordinário amor de Deus. Queridos, hoje é um dia muito, mas muito, mas muito especial. Dentro do calendário profético de Deus. Algo está acontecendo, algo está sendo liberado. Porque nós acabamos de encerrar ao pôr do sol uma década. A década no calendário hebraico de 70. A letra hebraico, as letras são números, os números são figuras, e há uma linguagem profética, como dizem os rabinos. Todo o alfabeto hebraico está carregado de significado profético. Foi essa língua que Deus usou, o hebraico, para escrever a sua revelação. E hoje, saímos do ano 79 para entrar no 80. É uma nova década, que vai coincidir com a década de 2020. E toda essa década, porque, como vocês podem ver, o número 70, que é a letra Aim, e Aim também é a palavra para olhos. Olhos. E por essa razão a década foi chamada a década da visão. De ver, perceber, discernir. E quando nós falamos de visão, nós pensamos no mover profético. A águia é o símbolo do mover profético, aquele que vê no mundo espiritual.
E Deus tem estado, ao longo da história da igreja, dinamicamente restaurando todas as coisas. E escrevíamos ontem, não terminamos o nosso texto para mandar para os pastores, que nesses moveres dinâmicos do Espírito, o que Deus faz não é remover o que Ele está construindo, mas é como quem projeta uma edificação, fundamento sobre fundamento. E você vai levantando os tijolos até completar. Então, ao entrarmos numa nova década, não significa que o mover trazido na década de Aim vai deixar de existir. Pelo contrário, ele deve fazer parte da vida da igreja, que é o mover profético, é o mover da visão. É assim que Deus tem trabalhado em cada restauração. Deus tem um calendário, seu calendário profético, em que Deus vai renovando sua palavra e lembrando-nos em cada festa, mas também em cada ano. Há uma nova estação, as estações mudam, e nós precisamos nos alinhar com as estações de Deus. Amém? Agora, estamos no novo ano no calendário hebraico, ano civil. Daqui a pouco entraremos no novo ano no calendário gregoriano, 2020, que também dá início a uma década. Década muito importante para a história do nosso país e para a história das nações. É tanto que em 2020 o que vai ocorrer, duas coisas estarão ocorrendo. No presente momento, enquanto estamos aqui, Israel está na luta por estabelecer um novo governo. Nós não sabemos o que vai ser o futuro, quem será o primeiro-ministro. Também o ano 2020 serão as eleições dos Estados Unidos. E todos sabem que o que ocorre nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro. E, sobretudo, Israel. Então, o cenário está aí aberto. Então, queridos, nesta década, Aim é a palavra hebraica para olho. Durante essa década hebraica, o foco esteve na visão, tanto a visão natural, quanto a visão espiritual. Como nós vemos, como percebemos, como julgamos as coisas ao nosso redor, é feito através dos nossos olhos. O insight espiritual foi um dos destaques desta temporada, bem como a visão profética. E se nós olhamos para estes últimos 10 anos, que coisa mais extraordinária a liberação do mover profético em todas as nações. Eu estava em outubro, lá no Reino Unido, e entrei numa conferência de profetas ocorrida cada ano, liderada pela profetisa Cindy Jacobs, em que ela havia convidado uns 70 profetas dos 4 pontos extremos da terra. E era impressionante ver o mover profético, os profetas que Deus tem levantado. Verdadeiramente esta foi uma década de ativar as visões de Deus. Agora, embora Deus sempre dê discernimento espiritual, houve um tema abrangente durante a década de Aim. Todavia, hoje estamos entrando na década de 80. Pei. Vai pronunciar Pei. Ano 500, 5.780. E a letra para 80 é essa que você está vendo aí. Pei, que é também a palavra para a boca. Diga, década da boca. Aleluia. Nós vamos sair da década dos olhos e estamos entrando hoje, aqui agora, na década da boca. Oh, glória! Aperta o cinto. Aleluia. Confesso que hoje eu só vou fazer uma introdução. Estivemos estes dias, depois da aula de quinta-feira à noite, eu disse lá no escritório, agora eu esqueço a Fatim. Agora, até segunda-feira, meu foco muda da Fatim para Yom Teruah. E então estivemos estes dias, para quem não sabe o que é a Fatim, é a faculdade teológica. Então, depois das aulas, e amanhã começamos uma nova matéria, e tem prova, né?
Tudo bem? Glória a Deus. E é interessante que a matéria que começa amanhã, pois Rosh Hashanah e Yom Teruah dura 2 dias. E uma das matérias que começamos amanhã é Libras. Libras. Mesmo aquele que não fala pela boca, vai falar pelos sinais. É a década da palavra, é a década da boca. Glória a Deus. Em 30 de setembro, no nosso calendário, a temporada mudará para o início dos anos 5.780. Pei é o número 80, e o que o Pei representa dominará a próxima década. Isso significa que, se vocês me ouvirem, vão me ouvir 10 anos falando sobre boca, sobre palavra, né? Glória a Deus, porque o Espírito estará ativando algo extraordinário sobre a terra, como vocês vão começar a ver daqui a pouco. Eu tinha colocado Pei, mas depois vi que alguns escreviam com H, mas a pronúncia é Pei, fica mais fácil. Pei é a letra hebraica para o número 80 e também a palavra para a boca. Vem da raiz da palavra que significa respirar, diga respirar, soprar. Então a raiz desta palavra, boca, também significa soprar, significa respirar. Mas o Pei é uma boca aberta. Diga ao vizinho, boca aberta. Boca aberta. Abre bem a tua boca. Abra a boca. Você já leu hoje o Salmo. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Esse vai ser o nosso texto base. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Evidentemente, quando se fala da raiz da palavra boca, sopro, respiração, nós pensamos logo no Espírito, o sopro de Deus. O sopro de Deus. A palavra foi soprada, como ensinamos aqui na nossa aula de teologia sistemática. A inspiração é o sopro de Deus. Deus sopra a sua palavra, Deus libera a sua palavra. Então, nesta década de Pei, nós estaremos vendo o Espírito de Deus soprando a palavra de Deus. Glória a Deus. A estação de Pei tem um múltiplo aspecto. Portanto, leia as 3 palavras: boca, sopro, respiração. Durante esta década que hoje tem início, precisamos aprender quando abrir a boca e quando mantê-la fechada. Algumas escrituras que correspondem a esta estação, vamos ler agora. Todos juntos, Mateus 15, 19. Mas o que sai da boca procede do coração. Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta em seus lábios o conhecimento. Glória a Deus. Lucas 6, 45. O homem bom tira o bom do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, todos, tira o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. O que é que você tem no coração? O que é que você armazenou no coração nesta década passada? Estamos entrando numa nova. E Efésios 4, 29 nos aconselha, leiamos: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Que nome poderíamos dar a esta década de Pei? Bem, eu escrevi 2, talvez ainda escreva mais, e até entrar 2020 estará definido. Mas aqui está uma delas, leia: década de abrir, década de abrir a boca em sabedoria divina ou ficar calado. Diga de novo: década
de abrir a boca em sabedoria divina ou ficar calado. Acho que eu vou colocar esse tema para o ano. Ou abra a boca para liberar os oráculos de Deus, ou fique calado. Mas um tema menorzinho, estação de falar o que ouvimos de Deus. Estação de falar o que ouvimos de Deus. E o versículo que nós lemos no Salmo 81:10, que é muito importante para nós, vamos ler? Eu sou Yahvé teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Aleluia, boca, palavra, palavra. Oh, glória a Deus. Bem, eu não vou mais passar um PowerPoint, já que eu gosto muito de escrever, mas não consegui. Escrevi demais, mas não no PowerPoint. Vamos à palavra agora, porque há algo que está ardendo no meu espírito, como uma palavra introdutória desta década. Em Gênesis, tudo começa em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que terra é essa? É uma criação aqui do nada que existia? Não. Aqui existe algo. A terra era sem forma e vazia. A terra tinha se transformado num caos. O que ocorreu com a terra? Ela existiu originalmente, segundo muitos dos intérpretes da Bíblia, tanto por causa deste texto como aquele de Ezequiel. E quando Deus diz a terra não foi feita para ser um caos, e quando Satanás se rebela contra Deus, ele é lançado e a terra se torna um caos. Agora, queridos, essa desordem não agradou a Deus. Deus queria pôr ordem na terra. Seu plano não é a desarmonia, a desordem, nem o caos. Ele então projeta um homem, ele projeta um ser, em quem ele possa confiar a sua autoridade para pôr ordem na terra, para proteger o planeta. Eu posso imaginar que Deus provavelmente disse a Satanás: eu criarei um ser a quem darei autoridade, e tu terás que obedecer à palavra dele. Aleluia. E então, quando chegamos no verso 26, a palavra, Deus diz: façamos o homem. Ele está ordenando o caos. Agora, queridos, como se Deus está no plano espiritual, e agora a terra que está no plano físico, as trevas já existiam, o caos já existia, como pode o reino do Espírito impor a ordem no reino físico? Pela palavra, pelas palavras da sua boca, Deus ordena, Deus alinha o caos, traz harmonia. E depois que Deus mesmo, pelo poder da palavra criadora, diretiva, organizadora, põe ordem no caos, Ele vai concluir esta obra, criando aquele em quem Ele confiará, para delegar-lhe autoridade e delegar-lhe o poder de procuração, para agir em seu nome, sob a sua autoridade e manter a ordem na terra. Então no verso 6 ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, tenha ele autoridade. Uma autoridade lhe é delegada. Como este homem haveria de manter a ordem acima de qualquer coisa, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é um ser espiritual.
Ele é um ser espiritual, ele fala no Espírito, ele capta a mensagem no Espírito. Embora ele esteja na jurisdição da terra, embora o seu corpo tenha sido feito do pó da terra, sua origem está no céu, sua origem é divina, e a ligação que ele tem com o trono é divina, e sob essa autoridade poderá manter a ordem e dar ordens ao próprio Satanás, e ele teria que obedecer. Quando lemos o Salmo 8, Davi diz, depois de estar contemplando os céus: ó Yahvé, Yahvé nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus as tuas maravilhas. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, sol, estrelas. Davi está embevecido com tanta harmonia, com tanta beleza do universo, do mundo físico. Mas aí ele imagina tudo isso para quem? Para o homem. Que o homem que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. E ele mesmo responde por revelação divina. E a resposta de Davi encontramos-la no Novo Testamento como uma referência a Jesus Cristo. Um pouco menor do que Elohim, o fizeste. E de honra e glória o coroaste. E diz o texto do Hebreus, porque um pouco menor, por causa do sofrimento, por causa da morte. Tudo lhe puseste debaixo dos pés. Uma autoridade completa. Mas li sobre uma versão que me chamou muita atenção, e o meu espírito como que explodiu pela luz que temos entendido, e tem sido a nossa linha de pregação. No verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, lemos: e formou Yahvé Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, seu espírito, e o homem foi feito alma vivente. Diga, alma vivente. Curiosamente, no mesmo capítulo, verso 19, lemos: havendo, pois, Yahvé Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente. Diga, alma vivente. Isto foi o seu nome. Uau! Alma vivente para o homem, alma vivente para os animais. Por que o tradutor aqui da Bíblia se refere ao homem como alma vivente, tendo recebido o sopro de Deus, e chama de alma vivente os animais? Que a Bíblia simplesmente diz: Deus formou de toda a terra o animal do campo. Certamente traduziu, porque esta é a palavra que está lá. Mas, e isso foi aquilo com que topei, fiz uma extensa pesquisa. Segundo um Targum, quem está na faculdade já estudou isso comigo, né? O que é um Targum? Uma tradução em aramaico, uma tradução em aramaico ou uma paráfrase para tornar a palavra mais clara. Então, o Targum de Onkelos traduz Gênesis 2:7 assim:
o hálito de Deus se tornou um espírito falador, falante em Adão. Tradução literalmente, assim está também escrito. Deus soprou e o homem foi feito um espírito falador. Aleluia! O homem foi feito um espírito falante ou falador. Porque qual a diferença entre os animais e o homem? O poder da fala, da inteligência, do oráculo, do verbalizar algo. E quando nós olhamos para toda a criação, o que é que ocorre? A fala. Nós saímos da década da visão. A visão tem que preceder a proclamação. A visão precede a fala, e ao longo desta década, Deus tem nos trazido visões, tem trazido coisas à tona, tanto no plano físico, no plano pessoal, como no plano das nações, para que agora nesta década, nós recuperemos a autoridade de espíritos falantes, que têm a procuração de Deus, para falar em seu nome aqui na terra, emitindo decretos criadores para pôr ordem no planeta. Aleluia! Esse é o propósito de Deus, que sejamos estes espíritos, porque o homem acima de qualquer coisa é um espírito. Somos seres espirituais, nossa origem é um espírito, nossa conexão com Deus é no mundo, no plano espiritual. Mas o que ocorre com o pecado? O homem perdeu a autoridade e Satanás ficou solto, porque o homem já não operava na jurisdição do céu. Continua a falar. Nós podemos falar de duas formas. A primeira é a conversa para comunicação, mas a outra é dos espíritos falantes que falam no mundo espiritual para mudar circunstâncias, para trazer a ordem, para afastar o caos, para afastar as desordens, no nome de Deus, guardiões, mordomos da terra que nos foi confiada. Aleluia! Mas, queridos, apesar de Satanás não ter mais aquela autoridade do homem para dominá-lo, nós temos que glorificar a Deus, porque um dia entra no cenário da humanidade Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito falante, entrou outra vez na terra, conectado no céu, para falar as palavras de autoridade e dar ordens a Satanás e ele ter que obedecer. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, desde agora para sempre. Em 1 Coríntios 15, 45, lemos, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, espírito falador, e o último Adão, espírito vivificante. Espírito vivificante, glória a Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, é uma comunicação entre espírito e espírito. Bem, queridos, porque a terra virou um caos pela rebelião de Satanás, porque Deus criou o homem para ser seu emissário e pôr ordem na terra. Aleluia, fomos criados para pôr ordem na terra. Fomos criados como alguém que Deus podia confiar e delegar autoridade. Deus nos deu por causa disso uma boca para que pudéssemos falar no mundo espiritual, entrar no reino do Espírito e trazer a realidade do Espírito para transformar a matéria. Mas vamos nos deter um pouco em Jesus Cristo,
Porque infelizmente entre a outorga desta autoridade e desta boca que começou tão bem, nomeando todos os animais, e assim como deu o nome aos animais e tudo era aquilo sobre o que Adão falasse, isso seria. Mas Jesus Cristo veio, aleluia. Estamos hoje aqui celebrando Yom Teruah, a festa das trombetas, porque aguardamos a consumação de todas as coisas, e eu creio absolutamente que à medida que nos aproximamos da vinda do Senhor Jesus, a noiva gloriosa está sendo trabalhada, sendo restaurada, para que possa ser rainha, e como há de governar pelas palavras da sua boca, pelas palavras de autoridade. Jesus se move na terra, e é impressionante como começam a não entender que coisa, ninguém jamais viu isso. Ele fala e os ventos lhe obedecem. Quando aquele centurião vai ter com Jesus, e os anciãos vão para intermediarem a visita de Jesus, ele mesmo se põe a caminho e diz: não tens que vir, não entres em minha casa, não tens que vir, não tens que sair do lugar. Eu entendo, eu tenho te observado, e eu vejo que tu és um homem de autoridade. Eu sei o que é autoridade, porque eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu também sou um homem sujeito à autoridade do imperador romano. O imperador não tem que vir onde eu estou, aqui. Eu também não tenho que ir onde está um soldado. Eu dou uma ordem. Pela palavra eu governo, porque sou um homem de autoridade. Jesus, tenho observado que tu tens autoridade numa outra jurisdição, na jurisdição do Espírito. Não tens que vir aqui, não tens que sair daí. Fala uma palavra, aleluia. Dize uma palavra, aleluia. Basta uma palavra, porque a boca, ao liberar a palavra que nasce do Espírito, está carregada de vida, de poder transformador. Ela voa sem ver limites, nem barreiras, e chega ao seu destino para operar a transformação para a qual ela foi enviada. Diz uma palavra: o meu criado sarará. Aleluia. Mas Jesus vira-se para nós e diz: qualquer que disser a este monte, transporta-te, e não duvidar no seu coração, lá está em Marcos 11:24, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Igreja, acorda. É a década da boca. É a década da boca. Nós vamos abrir a boca e falar as visões do céu. O que é que Deus nos tem mostrado? Vamos abrir a boca e emitir decretos. Vamos cumprir o nosso papel de mordomos da terra e impor a ordem e a lei, para transformar vidas, transformar famílias, transformar nações inteiras. Chega de sermos vítimas quando nos foi outorgado um Espírito falador. O Espírito com a capacidade de ver, com a capacidade de falar, com a capacidade de escutar os sons dos céus. Foi a década de aí. E como eu disse, Deus não vai remover o que construiu, não. Ele está trazendo
Restauração sobre restauração, sobre restauração, sobre restauração, sobre restauração, para que se levante na terra a igreja de autoridade, a igreja gloriosa. Aleluia! Durante a década de Aim, levantou-se uma companhia de intercessores proféticos. Aleluia! Que começaram a ter as visões dos desejos de Deus. Deus começou a trazer muita coisa à tona. Não precisamos ir longe. Olha aqui dentro da nossa nação, quanta coisa oculta veio à luz. Foi o mover da visão. Porque Ele opera no plano espiritual e também no plano físico. E qual é a palavra profética? É que mesmo entrando na década de Pei, da boca, do sopro, da respiração, essa companhia de intercessores proféticos começará a emitir decretos. Emitir decretos. É o mover de Deus. Se você crê ou não, esta é a realidade. E os que têm visão profética e os que creem nos profetas hão de prosperar. Deus se move em toda a terra. Deus não vai perder a batalha. A vitória do Senhor Jesus, a vitória já está ganha. Precisamos apenas hoje entender, neste dia tão glorioso, do primeiro dia de Tisrei, do 7º mês, desde a Páscoa, que Deus está liberando, abrindo a nossa boca. Abre bem a tua boca, eu a encherei. Encherei com o quê? Com as minhas palavras. Com as minhas palavras. Que Deus afine o nosso espírito para ouvir os sons do céu. Que nós assumamos o projeto inicial de Deus, porque qual foi o propósito de Deus? Em Cristo, que Ele se reproduza. Quando Ele ressurge dentre os mortos e chega para os seus discípulos, o que Ele diz? Toda autoridade. Então a mesma autoridade que estava lá no Éden, a autoridade que foi dada a Adão, pela confiança que Deus tinha, a fim de que ele colocasse o planeta em ordem, desse ordens ao inimigo. Veja o que Ele disse lá no Gênesis: guarda o jardim, protege, protege. Tu foste criado para proteger, para guardar. Mas o homem se descuidou. Mas ele ressurge e diz: toda a autoridade tomei de volta. Aleluia! Aleluia! Outra vez o Espírito falante entrou no cenário da terra, trazendo a jurisdição do céu para a terra. Jesus, que tudo fez pelo poder da palavra, como o Yahvé fez lá no começo, e agora Ele transfere para a igreja a mesma autoridade. Toda autoridade me é dada, toda autoridade me é dada, toda autoridade me é dada. Eu estou transferindo no céu e na terra. Aleluia. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Estes a entregaram a Satanás. Mas o Filho de Deus tomou de volta e não-lhe entregou. Aleluia. Nós somos pessoas de autoridade. Diga: eu estou debaixo de autoridade. E foi-me dada autoridade no céu e na terra. Que significa no céu? Eu posso adentrar os portais da glória com a minha súplica, com a minha intercessão, movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me levará a interceder os projetos de Deus, porque eu vou começar a discernir o que é que Deus está revelando, o que Ele quer, o que Ele deseja. É quando eu me inclino diante do Pai, em nome de Jesus, os céus se inclinam para mim.
aleluia, e diz: pois não, meu filho, pois não, minha filha, tudo é vosso. Mas quando eu enfrento o inferno, na autoridade do Senhor Jesus, ele tem que se afastar, ele tem que recuar. O que é que ele tem atormentado? Levante-se, abra a boca, exerça autoridade, traga o reino do Espírito para o reino da matéria e mude esse caos do seu corpo, da sua vida, da sua família. Chega de viver deprimido, oprimido, desanimado. Que é isso? Você é um espírito falante. Para captar o que Deus falou e liberar sobre a terra. Coloque-se de pé. Aleluia. Aleluia. Que área da sua vida não tem estado sob domínio? Que área da sua vida? O que é que tem ocorrido dentro da sua vida? Do seu corpo, da sua saúde, das suas finanças, da sua família? O que é que está fora de ordem? Hoje nós vamos pôr em ordem. Aleluia. Hoje vamos nos levantar. Neste dia, no primeiro dia da década de Pei, para exercer a autoridade. Aleluia. Aleluia. Jesus veio ativar a nossa voz. Deus lhe deu uma boca para que fale, uma voz para legislar, uma voz para legislar. Defina agora qual é a área da sua vida. Você não tem que contar uma história, mas encontra alguém do lado direito ou da esquerda. Cada pessoa, encontra uma pessoa do lado esquerdo ou direito. E só diga que área. Qual é a área? É a área: finanças, emprego, saúde. Não precisa detalhar, só diga. E agora vamos emitir ordens. Vamos abrir a boca e legislar uns sobre os outros nesta hora. Vamos emitir os decretos de Deus. Chega de ficar debaixo do tacão do diabo. Chega de ser oprimido. Chega de viver derrotado. Deus está profeticamente nos libertando da década passada. Talvez você teve um tempo difícil, você está entrando hoje nesta nova década com tanta dificuldade, mas Deus hoje está virando a página. Uma só palavra chega para mudar o seu destino. Hoje Deus está mudando o seu destino. Ok? Encontra alguém e diga uma área: eu preciso de uma libertação nesta área. Só diga a área, não precisa entrar em detalhes. E agora cada um ore pelo outro, decretando. Não é pedindo não, abra a boca e decrete. Decrete ordem, decrete saúde, decrete restauração, decrete o emprego, decrete a prosperidade, decrete que esta opressão vai embora, essa depressão vai embora, esse desânimo vai embora. O que o diabo roubou, ele tem que devolver, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. Oh Pai, enquanto o teu povo emite decretos, eu emito decretos nos céus do Brasil. Eu ordeno nesta hora que todos os poderes da República entrem agora em harmonia. O poder executivo, legislativo e judiciário entrem na harmonia do teu propósito e da tua vontade. Oh Deus, a tua vontade, o teu reino há de imperar. Decretamos agora: o teu reino impera na vida do teu povo, na vida da igreja, na vida da nação, na vida do presidente, na vida dos seus ministros, na vida do Supremo Tribunal Federal, na vida de cada deputado, na vida de cada senador, na vida de cada governador, de cada prefeito, de cada vereador, de cada deputado estadual, das Forças Armadas, de todas as forças, da polícia, das universidades, da escola. Oh Deus, ordenamos agora
que todas as forças das trevas solte esta nação, solta a igreja de Jesus Cristo e entre a ordem divina. Tua vontade, somente a tua vontade, impere aqui na terra. Tua é a glória, teu poder. Aleluia. Toque aqui a sua boca, só aqui você vai proclamar. Diga: Pai, perdoa-me por não ter usado a autoridade que me foi delegada pelo Senhor Jesus. Perdoa as palavras tolas, de incredulidade, de dúvida, que tem saído da minha boca. Eu me arrependo, eu te peço perdão, e hoje eu abro o meu coração para receber a nova década, a década de Pei, da boca, do sopro, da respiração. Quero respirar o teu Espírito, quero respirar a atmosfera do céu. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra a tua palavra. Oh, aleluia. Põe guarda na porta da minha boca, para que eu não fale engano. Eu consagro hoje a minha boca para ser uma trombeta, para ser o eco da tua voz, para emitir decretos, para fazer proclamações, onde quer que o caos se manifestar. E eu verei o teu poder operando transformações. Eu ordeno a todo caos da minha vida, entra na ordem divina agora. Eu ordeno agora a toda área em trevas, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade ou no meu corpo, que se sujeite agora à luz divina, à ordem divina. Eu emito um decreto sobre a minha vida. Ordem divina, ordem divina, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe quem tem a maior autoridade sobre você? Você. Você. Você vai aprender a emitir decretos sobre você. Aleluia. Você vai começar a assumir a identidade que Deus lhe deu para que possamos governar a terra. Sabemos que há uma luta ingente. Sim, continuaremos a guerra. Quanta coisa já aconteceu nesse país? Como resultado de quê? Dos nossos decretos. Mas a guerra não terminou. Nós vamos continuar. Agora, abra a boca para liberar uma palavra com sabedoria divina, ou fique calado. Diga ao seu vizinho: aqui, diga lá, esta é a década de você abrir a boca em sabedoria divina ou ficar calado. Os músicos podem subir. Aleluia, aleluia. Emita um decreto sobre o seu vizinho. Emita um decreto sobre o seu vizinho. Ei, gente, abra a boca mesmo com autoridade. Um decreto de vida, decreto de vitória, decreto de bênção. Aleluia, vamos celebrar.